A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom ter você por aqui conosco, iniciando agora uma nova série de estudos na nossa Escola Bíblica Dominical. E nós vamos falar aí ao longo de algumas semanas sobre os conflitos da vida. Pois bem, muitas pessoas gastam boa parte da vida aí buscando algo que dê sentido e significado para ela. E a busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. É importante que se faça isso. E um dos mais renomados psicólogos do século XX reconheceram isso. Por exemplo, Freud disse que as pessoas têm fome de amor, Jung afirmou que as pessoas têm fome de segurança, Adler disse que as pessoas têm fome de significância. E para todas essas fomes, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Sendo assim, qual o sentido e a origem da vida? O que é a vida? Por que nós enfrentamos tantas dificuldades e afinal por que tantos conflitos na nossa vida? Qual o propósito e o sentido de tudo isso? Quantas perguntas, não? São perguntas justas, perguntas válidas. E é o que nós vamos trabalhar um pouquinho, então, aos longos da próxima semana. E o nosso objetivo aqui é ajudar você ao longo, então, dessas aulas, primeiro, a encontrar respostas para a origem dos mais diversos conflitos humanos. Segundo, mostrar que Deus tem respostas ao ser humano sedento. E equipar os cristãos para ajudar outras pessoas a vencer esses conflitos. E para isso nós vamos ver ao longo dessas semanas de onde vêm os conflitos, por que o mundo está como está, como superar a ansiedade do mundo. Vamos buscar juntos respostas bíblicas à depressão, a culpa humana e a graça de Deus, como controlar a ira, como enfrentar a solidão, trabalhar a inferioridade, a baixa autoestima, o luto, a desesperança e o suicídio também à luz da palavra de Deus. Como vencer vícios, inveja, compulsões, disciplinar nossas vontades, falar também de lares desestruturados e como aconselhar pessoas. Não teremos todas as respostas e nem todas as soluções miraculosas para tudo isso que eu falei. Mas vamos tentar caminhar juntos aí, buscando ajudar você a encontrar um ponto inicial desse novelo de lã que é a vida. E assim, com a ajuda de Cristo também, desenrolar ele e descomplicar as coisas. Que Deus nos ajude nessa tarefa tão árdua. Então vamos orar nessa hora? Pai de amor, Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Nós pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para essas aulas da Escola Bíblica, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, juntos encontrar soluções. Que o Senhor possa, no nosso coração, já dar o start daquilo que é bom e daquilo que é necessário fazer para resolver os conflitos, para resolver, ó Deus, tantas coisas e tantas perguntas que nós temos, ó Pai, sobre a vida. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus da vida e entregamos o nosso coração sedento a Ti nessa hora e rogamos que o Teu Santo Espírito nos alimente e nos sacie no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos fazer aí uma introdução antes da gente entrar de fato nos conflitos, né? E aí vamos pensar então, afinal, o que é a vida? O pastor Rick Warren diz que o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Então, duas são as propostas para a gente descobrir o sentido da vida, né? Se você já leu aquele livro, Uma Vida com Propósitos, você vai trazer a memória que eu vou dizer. Se você não leu, já fica aí como dica de leitura para você. Ele diz para a gente nesse livro, o pastor Rick Warren, que a primeira é a especulação, que evidentemente é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Especular é simplesmente investigar por meio de um raciocínio abstrato, é fazer aí conjecturas, suposições não baseadas em fatos concretos. E a especulação, ela procura entender por meio da razão, mas sem tomar medidas práticas.
Mas a melhor alternativa para o sentido da vida é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. E nós temos que perguntar ao Criador, sim, por que Ele nos fez. Porque afinal, Ele nada faz sem propósito. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário, né? Nos explica para nós a origem e o propósito da vida. O lugar mais seguro para encontrarmos a resposta sobre o sentido da vida, então, está no livro do autor da vida. E aí vamos pensar, então, a origem da vida que é o próprio Deus. A Bíblia afirma que o mundo, por sua sabedoria, jamais conheceu a Deus. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios ou a sua própria razão pura. Deus não é apenas um ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da vida. Aos religiosos de Atenas, por exemplo, o pastor Paulo asseverou que é o próprio Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio, Deus. Isso nos ensina que é sempre Ele quem dá o início do diálogo. E mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do ser humano. Ele enviou o seu Filho ao mundo não porque o mundo estivesse chamando por isso, mas porque Ele mesmo, através do seu amor, entendeu que nós precisávamos disso. E no final de Apocalipse, o Senhor Jesus se apresenta dessa forma: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o fim. Ele começou tudo, portanto, Ele vai terminar tudo. É exatamente como Ele mesmo planejou. Isso é maravilhoso. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos perguntavam-lhe: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas estavam procurando o homem certo no lugar errado. Assim também, quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda, nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida, jamais acharão a resposta. Sem Deus, a vida não faz sentido. E nesse sentido, então, vamos pensar comigo, o propósito da vida, qual é então? O propósito da vida é a glória de Deus. Agora que a gente já sabe quem nos criou, nós precisamos saber para que Ele nos criou. Por quê? Como? Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer de si mesmo para o que foi criado. Ao profeta Isaías, o Senhor Criador afirma sobre os seres humanos: o que criei para minha glória. Paulo, ao se referir à pessoa eterna de Jesus Cristo, afirmou que tudo foi criado por meio dele e para ele. E aos romanos prevalece o mesmo ensino, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Imagine que você vai promover um evento. E se o seu propósito principal é exaltar a si mesmo, qual é a sua estratégia? A resposta é simples. Fazer com que você seja o quê? O centro de todas as coisas. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para si mesmo. E no final todos fiquem de pé e aplaudam você. Assim também Deus planejou a criação. O foco não é você, não sou eu. É Ele mesmo. Mas como Ele consegue fazer isso e não ser o maior egoísta? Porque dá essa sensação, mas o fato é que justamente pelo fato dele ser Deus, Ele é perfeito. Não se esqueça disso. Só Ele consegue criar tudo para a própria glória e ainda ter um amor ilimitado. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vale lembrar que nesse versículo a palavra bem não significa bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos e filhas de Deus. O propósito da vida não é chamada a realização pessoal ou a sua felicidade. Não é. É muito maior que isso.
Quando Deus criou você, quando Ele me criou, primeiramente Ele não pensou em nós, mas Ele pensou nele mesmo. E se você guardar essa chave, você vai poder abrir muitas portas preciosas durante a sua vida. O que você faz? Para quem você faz? Para quem é a glória daquilo que se faz? E aí a gente pode ver que o sentido da vida é a paz com Deus. Com a entrada do pecado no mundo, que trouxe a separação entre o ser humano e Deus, a maior necessidade do ser humano passou a ser a paz com o seu Criador. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ele está nos ensinando que a reconciliação, isso é, voltar à amizade perdida, era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. E a paz com Deus é o sentido da vida, porque quando nós a temos, nós estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. As promessas da palavra de Deus são para os seus filhos e filhas, e estes vivem em paz com o Pai. E aqui vale a famosa frase de Agostinho: Tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. O conceito de eternidade, ele é necessário aqui para a gente poder dar significado ao sentido da vida. Por quê? Porque o Deus que nos criou é conhecido como o Eterno. E qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia de eternidade está tirando a sua essência. Começou é uma palavra que indica tempo e não tem um sentido pessoal para o Altíssimo que habita a eternidade. Nós somos quase que obrigados a acreditar que Deus não nos criou para sermos joguetes no mundo passageiro. Nós não somos existencialistas, né? A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total de respiração não decretam para nós o fim de tudo. A eternidade de Deus nos convence de que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, não é opção. A vida eterna, que é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, foi o que Jesus mais prometeu durante seu ministério terreno. Crer em Cristo, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador significa ter a vida eterna. E como disse o teólogo certa vez, a fé orienta o homem para a eternidade. O sentido da vida é a vida eterna, porque nós fomos criados para sermos santos. E nem pense aqui numa imagem celestial imóvel no canto da parede ou numa pessoa legalista e nem na série de proibições que para todas as áreas da sua vida. Não é essa imagem de santo que a gente está falando, não. O que nós queremos trazer aqui, a nossa reflexão, é que nós nos baseamos para afirmar que o ser humano foi criado para ser santo, é justamente o que a palavra de Deus nos diz. Quando o Senhor pede a santidade do seu povo, ele declara o motivo, que é a sua própria essência. Está lá em Levítico 12, 2 e em 1 Pedro 1,16, que sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, a palavra hebraica para santo significa cortar ou separar. A ideia básica da santidade de Deus não é tanto uma qualidade moral de Deus. Não é isso. Mas sim a posição ou a relação entre Deus e alguma pessoa ou coisa. Assim, então, a dupla ideia bíblica da santidade de Deus, vamos pensar assim, é que, primeiro, ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas, exaltando sobre elas a sua infinita majestade. E segundo, ele não tem qualquer comunhão com o pecado. E essa face de Deus, isso é, a sua santidade, precisa ser mais enfatizada nas igrejas. Deus é santo. Da mesma forma que nós não fomos criados para nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportar conforme os nossos próprios conceitos. Longe disso. E aí, nesse sentido, nós podemos dizer também que nós somos criados para sermos servos.
Ao colocar-nos no jardim do Éden, eu falo colocar-nos no sentido de Adão e Eva mesmo, a Bíblia afirma que o propósito de Deus é para que Adão e Eva cultivassem e guardassem o jardim. E isso implica trabalho e serviço. Então, não, você não trabalha porque o trabalho é castigo de Deus, o trabalho é dom, é dádiva, é um negócio de suar lá para conseguir o que você quer, que aí é castigo, tá? O fato é que muitos se esqueceram ao longo da caminhada que ao confessar Jesus como Senhor, nós estamos naturalmente nos colocando também na posição de servos. E isso não é somente um título, mas uma posição que implicará deveres que nós precisamos cumprir. Em Efésios 2:10, nós lemos que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Essas boas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e à voz de Deus no nosso coração. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar, o que dará mais sentido à nossa vida. Aqueles que acham que os outros é que devem servi-los e que não encontram significado satisfatório em servir outra pessoa, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus, conforme descrito em Marcos 10:45, acabam gerando conflitos. E é isso que a gente vai ver um pouquinho, porque quando a gente pensa em conflitos, então, que é o tema principal da nossa aula, nós vamos ver que existe alguma coisa aí que quebrou isso. Porque nós somos criados para servir, para sermos santos e para termos paz com Deus, certo? Em algum momento houve alguma coisa aí que isso aí deu errado. E agora? O que fazer? E aí, vamos pensar um pouquinho então. Se a gente está pensando nos conflitos, nós precisamos entender que a origem desses conflitos, dos conflitos que nós temos na vida, existe algum ruído então com aquilo que nós somos chamados para ser, com aquilo que Deus quer de nós e, acima de tudo, com a queda do ser humano. E aí eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis 3 e nós vamos ler um pouquinho sobre então o que a Bíblia fala pra gente então sobre conflitos. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Vamos lá. Vai estar também aqui projetado para você junto com a minha leitura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as folhas, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Isso que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A entrada do pecado no mundo estragou a festa da vida. Essa é a verdade. O Éden era um lugar aprazível, um jardim de delícias, um paraíso mesmo. A prova disso é que se resume num só fato: lá não havia pecado. Mas a partir da queda do ser humano, que nós lemos agora, nós adquirimos uma outra natureza, a de pecadores. Então, a partir disso, quem nós somos agora? Nós somos seres expulsos do paraíso, nós somos seres insatisfeitos com os paraísos que nós temos, nós somos seres de paraíso em paraíso, e nós somos seres impedidos de voltar para o paraíso perdido. Nós herdamos do primeiro casal o gene do paraíso perdido. É o sentido ou a sensação de que nós tínhamos algo e de que nós perdemos, de que nós não somos exatamente o que nós somos criados para ser. Marcos Janser, em seu livro Opção pela Vida, guarda aí mais essa dica, fez um interessante esboço sobre esse tema. E é esse esboço que a gente vai falar um pouquinho agora. Vamos lá. Primeiro, nós somos seres então expulsos do paraíso. Olha o verso... a gente vai voltar um pouquinho aqui no capítulo 2. Nós não lemos, mas se você tiver sua Bíblia aí e quiser rever no 2, 16 a 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, a liberdade, ela está declarada nessa palavra, né? Livremente. O ser humano não precisava consultar o Criador, pois ele já havia dado a ordem para desfrutar de todas as árvores. Contudo, não contente com a tamanha bênção, né? O primeiro casal quis ir além de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Resultado, foram expulsos do paraíso, como nós lemos. A vida humana, ela se inicia no paraíso e ela se desenvolve então no desejo e luta de retornar ao paraíso perdido. E sem essa compreensão, nós não conseguimos aqui entender o ser humano. Parece que a gente nunca está feliz com o que tem. Não, a gente nunca está feliz com o que tem. Quando Jesus usou a palavra perdição, lá em Mateus 7:13, ele estava dizendo que as pessoas elas estão perdendo algo. No caso, a vida.
Nós somos seres insatisfeitos também com os paraísos que nós temos. E essa insatisfação é gerada pelo senso de perda. Nada satisfaz. Nada preenche o coração que não está no lugar originalmente planejado por Deus. E isso explica o comportamento da humanidade que busca freneticamente satisfazer-se em tantas coisas, em tantos lugares, mas que tem uma sede que só aumenta. Nenhum momento da nossa vida será tão pleno que não haverá nenhum reparo a ser feito. Nós somos seres, então, de paraíso em paraíso. Uma pessoa fora do seu ambiente natural, ela se comporta como um peregrino, né? Tentando encontrar o seu lugar. Por isso esse senso de inadequação. Nós sempre achamos que a próxima circunstância, a próxima pessoa, o próximo emprego, a próxima cidade, o próximo país vai nos trazer a felicidade que nós tanto sonhamos. É um grande engano. Nenhum paraíso superará, né? Ou suprirá, vamos pensar assim, o que foi perdido. E nesse sentido, nós somos seres, então, impedidos de voltar ao paraíso perdido. Ninguém jamais voltou ao paraíso perdido, né? Deus colocou os anjos especialmente ali designados. Portanto, cada qual com a sua espada de fogo que dava voltas em todas as direções para que o primeiro casal não retornasse e tivesse acesso, então, ou caminho à árvore da vida. E nós podemos dizer também que o Senhor, Deus perguntou a Adão, né? Quem disse para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? O primeiro homem, então, decidiu errado. E as consequências da sua decisão passaram para todos os homens. Todos nós escolhemos, né, errado depois disso. Ninguém vive sem tomar decisões, essa é a verdade. E no mundo pós-queda, no mundo corrompido pelo pecado, nós ainda continuamos tendo que decidir. Mas o fato é que nós ainda decidimos errado. Mas pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, nós podemos e nós temos a promessa de retornar a esse paraíso eterno, porque nós poderemos um dia, com nossos corpos transformados, comemos da árvore da vida e de lá jamais seremos expulsos. E isso é motivo de glória. Essa é a reconciliação que está no sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Essa capacidade. Então nós temos essa promessa, mas nós temos tudo isso que a queda nos traz. E aí nós podemos pensar então, a pergunta da nossa lição. Por que sofremos? Né? Eclesiastes 7:29 diz: o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Esse versículo de Eclesiastes, ele nos ensina que muitos problemas e sofrimentos são nossa culpa e não nosso destino. São más escolhas. Mas não porque decisivamente a gente ia cair em algum lugar. Nós sabemos que muitos sofrem por causa dos outros, é bem verdade. Nós temos guerras, nós temos conflitos, nós temos a maldade. Na sua condição original, Deus fez o ser humano reto, mas ele se corrompeu. Nós perdemos o nosso estado de inocência, o nosso estado de santidade. E a expressão muitos problemas é o mesmo que muitas complicações, muitas invenções. E as consequências dessa queda, elas são conhecidas por todos nós. Cada um de nós sabe das consequências. Entretanto, nós precisamos destacar aqui na nossa lição hoje alguns tópicos que estão interligados aos conflitos da nossa vida e que não dá para a gente passar reto. Primeiro, uma terra amaldiçoada. Nós pisamos no chão amaldiçoado. Maldita é a terra por sua causa, está lá no verso 17. Não há como escapar dessa triste realidade. Mas não pense você que seja uma maldição semelhante a de um feiticeiro, pagão, né?
que esteja interessado somente na desgraça do outro. Não é isso não. O sentido é que a terra vai sofrer as consequências da desobediência contra Deus Santo, perfeito. Ainda que você possa contemplar lugares paradisíacos na terra, eles estão guardados para serem consumidos pelo fogo e pelo juízo final e serem restaurados por Deus. E no futuro teremos então nova terra, novos céus. Essa é a promessa que nós temos. Depois nós temos aí uma humanidade decadente. E aí eu queria trazer aqui a memória um outro texto, que é 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O apóstolo aqui escreve para crente, tá? Não é para descrente. Nós temos aqui uma profecia acerca dos últimos dias que começaram quando Jesus nasceu, ele inaugurou o reino e que terminarão na sua segunda vinda. Então, nós temos aí uma moralidade em baixa. Quando a gente vê a igreja brasileira do jeito que está, não é para a gente se assustar. É o princípio do fim, né? Vamos pensar assim, as coisas estão seguindo rumo ao juízo final. E aqui não quero colocar medo em você não, tá? É a realidade. As pessoas serão assim. É dentro da igreja, não é fora. O apóstolo imediatamente ele prossegue dizendo então as razões das dificuldades dos últimos dias. É importante compreender que os seres humanos são responsáveis pelos tempos difíceis ou duros de suportar que nós estamos passando, que nós temos que suportar. Por isso, nesse texto, nós encontramos 18 adjetivos negativos. 18 que explicam a razão das dificuldades entre as pessoas. E ao analisar cada palavra, nós descobrimos que todo esse comportamento errado aqui é inevitavelmente consequência de amar mais o quê? A si e os prazeres do que a Deus. De dar glória a si. Desses 18 termos aí, 4 estão relacionados ao amor e à amizade, sugerindo aqui então fundamentalmente o erro da humanidade, que é um amor o quê? Mal direcionado. Em vez de serem amigos de Deus, são amigos de si, são egoístas. Amigos do dinheiro, avarentos, amigos dos prazeres, hedonistas. Então, o certo teólogo compara o homem egoísta ao ouriço, um mamífero, né? Insetívoro que ele tem o corpo coberto de espinhos, o qual ele torna-se uma bola e ele mostra somente os espinhos, né? Aguçando quando ele vê alguma ameaça, né? Ele o que? Ele se guarda. Dentro ele é macio, ele é quentinho, mas por fora, né? Então, e a gente tem o que? Uma religiosidade aparente. É talvez assim surpreendente, porque não dizer quase inacreditável que as pessoas como essas que nós acabamos de ler são as mais religiosas. São as mais assim, estão ali, ferro e fogo. Culto online não, tem que estar no presencial, tem que estar ali junto, de joelho no chão. E aqui não estou fazendo uma crítica, né? Porque nós devemos sim participar da vida em comunidade. Mas nós aprendemos ao longo dessa pandemia que vida em comunidade é relacionamento. E relacionamento não necessariamente hoje, com a graça de Deus, é 100% presencial. Nós temos aqui o vídeo, nós temos o WhatsApp, nós temos o Skype, nós temos infinitas redes sociais aí, Facebook, Twitter, Instagram. Então nós podemos nos relacionar com as pessoas. Então,
essa falsa religiosidade, essa coisa, ó, você tem que estar na igreja o tempo todo na igreja. Será que é isso mesmo? Né? Alguém já disse que é justamente atrás das fachadas religiosas que as pessoas mais hediondas se escondem. Aos escribas e fariseus hipócritas, o Senhor Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque não vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Está lá no capítulo 23 de Mateus, verso 25. Significa que eles eram tão meticulosos em proteger a pureza cerimonial, mas por dentro não havia pureza moral. Isso é o que a gente mais tem visto hoje em dia. Pessoas que defendem, que brigam, que, assim, falam tanto por causa de doutrina, de usos e costumes, mas não têm vidas transformadas pelo Evangelho, que não têm Cristo, que não transparecem Cristo no seu dia a dia, na sua fala, na sua forma de viver. O texto aqui nosso de 2 Timóteo, ele afirma que tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. É uma forma sem aparência, a aparência externa sem realidade interna. É religião sem moral, é fé sem obras. Como escreve o A.W. Tozer, todas as nossas palavras são do poder, mas todos os nossos atos são da fraqueza. A verdadeira religião combina forma e poder, não é só aparência. E por fim, eu gostaria também de ler com você um outro texto para a gente entender também o campo de batalha em que nós estamos. Efésios 6, de 10 a 12, que diz o seguinte, 6, de 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós podemos destacar aqui 3 características nesse versículo sobre o inimigo que nós enfrentamos. Primeiro, ele é poderoso. Sim, são forças e não fraquezas do mal. Mas vale lembrar que o diabo pode oferecer a Jesus, pôde oferecer a Jesus todos os reinos do mundo. E o Senhor Jesus o chamou de príncipe desse mundo. Então, um príncipe é alguém que tem um principado nas mãos. Nesse sentido, ele tem poder. Segundo, que ele é maligno. Se nós esperamos vencê-lo, nós temos que ter em mente que ele não possui qualquer princípio moral, nem código de honra, nem sentimentos nobres. Não seja ingênuo. A gente é ingênuo às vezes, né? Mas o maligno não é. É totalmente inescrupuloso. Ele não tem pudor, ele não tem vergonha. Ele vai levantar assim coisas terríveis que a gente pensa, não é possível. Não é possível sim, ele é mau. Só existe maldade, maldade e maldade. Não se esqueça que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Terceiro, ele é astuto. Paulo escreve sobre as ciladas do diabo. Em 2 Coríntios 11, 14, ele afirma que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E em 2 Coríntios 2,11, ele declara para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Outra versão diz que conhecemos bem os planos dele, na NTLH. As ciladas do diabo têm muitas formas. Mas o seu maior êxito em astúcia é quando ele consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Ele nega a sua existência e nisso ele expõe essas pessoas às suas sutilezas, como afirma Martin Lloyd-Jones. A Bíblia diz que o espírito do príncipe da potestade do ar atua agora nos filhos da desobediência.
Então, o verbo atuar, energeo no original, vem da palavra energia e indica o quê? Uma atuação eficaz, uma atuação potente, operante, está em pleno fulgor. Então, para que tenhamos vitória e até mesmo paz em meio a uma luta sem tréguas contra o mal, é necessário que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. E como nós nos esquecemos com facilidade? Então, essa aula, essa primeira aula, né, ela é bem introdutória. Então, a gente sabe que embora, né, várias realidades expliquem a origem e a permanência dos conflitos na nossa vida, a nossa proposta bíblica aqui não é para que a gente tenha uma atitude conformista e nem derrotista, né? Então não tem mais jeito, o mal tá aí mesmo, o pecado corrompeu tudo, já era, né, Gisele? Não, o apóstolo Paulo afirma que graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E o nosso convite, né, é para que você encare os conflitos apresentados, então, a partir de agora, nas próximas lições, como alguém que deposita a sua esperança em Cristo Jesus, porque nele nós somos mais que vencedores. Como eu falei no início, ele é o começo e ele é o fim. E não se esqueça, a gente já sabe o fim da história. Cristo é vencedor e ele garante que nós, que passamos todas essas dores com ele, também colheremos os frutos no final, também teremos a nossa coroa de glória, de graça. Então não se esqueça disso, e quando você tiver com dúvida, lê Apocalipse 22. Eu espero que Deus o abençoe, que essa aula aí possa ter esclarecido algumas coisas, aí é uma aula mais introdutória, e ao longo então das próximas semanas nós estaremos juntos. Nós faremos essas aulas de forma intercalada, uma aula o reverendo Andresse, outra aula eu, né? Estamos aí fazendo essas aulas juntos, IPI de Araraquara e a IPI em São Carlos. Então nós temos aí o prazer de estudar, de trazer para você esse material. Nós rogamos a Deus que Deus o abençoe através desses estudos. Que você tenha uma semana abençoada. E você de Araraquara, esperamos você no culto hoje presencial às 19h30. E você de São Carlos, domingo às 10 da manhã. E se você não pode acessar o culto presencialmente, os nossos canais daqui do YouTube também estarão disponibilizando o acesso remoto para você depois então participar conosco no culto dominical. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana em nome de Jesus.